Olá, cinéfilos, eu sou Márcio Salles do Cinema com Crítica com os meus comentários sobre The Batman, o novo filme do Homem-Morcego com a direção de Matt Reeves, diretor de Cloverfield, Deixe-me Entrar e Planeta dos Macacos, O Confronto e a Guerra. Aqui, o diretor já começa trazendo um olhar diferente sobre a Gotham City do que Christopher Nolan, do que Tim Burton, talvez até que Zack Snyder proporcionaram quando abordaram o mesmo personagem. A Gotham City de Matt Reeves parece saída de um filme noir, parece saída de Blade Runner. É uma Gotham City suja, vista quase sempre em tomadas noturnas e mesmo quando é vista em tomadas diurnas, praticamente sem qualquer cor, debaixo de forte chuva, com muitos telões neon tentando conferir vida, uma vida artificial, a uma cidade que praticamente está morta, afogada na criminalidade e na corrupção. O Batman já está no seu segundo ano de combate ao crime, então nós não temos aqui uma história de origem. Amém. Nós temos sim uma história que dá continuidade ao que nós já conhecemos do Homem-Morcego, enquanto ele tenta utilizar a sua fama de justiça, mas sobretudo de vingança entre aqueles que aterroriza com bate-sinal no espaço, chamando a atenção que existe um vigilante mascarado que está tentando colocar a cidade nos eixos. Mas veja que Bruce Wayne / Batman, ele não é um cara idealista como talvez tenha sido o personagem do Christian Bale na trilogia do Christopher Nolan. Ele parece que ele se reconhece como um band-aid tentando conter uma hemorragia. Ele sabe que seu papel praticamente é nulo. Ele é nihilista. Ele parece que está entregue ao lado mais sombrio de sua própria personalidade, afastando-o ainda mais dos outros Batmans. Porque se Christian Bale como Bruce Wayne tentava criar uma máscara, aqui o Robert Pattinson como Bruce Wayne, ele sequer tenta ser esse personagem, ele sequer tenta usar a máscara de um homem comum. Ele parece tão aficionado com a ideia de poder praticar vingança e justiça em uma cidade corroída pelo mal, que ele se esquece de ser ele mesmo. Ele é apenas o Batman. É uma decisão criativa muito interessante dentro da obra do Matt Reeves, porque nós vamos ver que o filme tem mais de 70% com o personagem vestido de Batman. Enquanto outras iterações do personagem tentavam equilibrar a dinâmica Bruce Wayne e Batman, não apenas do personagem, também de outras adaptações de histórias em quadrinhos, Homem de Ferro, Homem-Aranha. Isso é bastante interessante na narrativa, porque mostra que o Bruce Wayne abandonou qualquer forma de humanidade ao se dedicar a essa figura corroída do Homem-Morcego. E mesmo que ele mantenha aquele princípio norteador do Batman, tanto na obra do Christopher Nolan, quanto também nos quadrinhos, de que o Batman não mata os seus adversários, o Batman do Robert Pattinson parece que dá sempre um soco a mais. Parece que sua fúria contra a cidade, manifestada contra aquelas pessoas que cometem crimes na cidade, ela se estende 1 segundo, 10 segundos além do momento do corte, para que você sinta que realmente ele se controla no último impulso, para que ele não mate aquelas pessoas. Esse Batman, além dele ser esse cara mais nihilista, menos idealista, esse cara que fica mais tempo como Homem-Morcego do que como bilionário e filantropo Bruce Wayne, e esse cara que mesmo ainda obedecendo a lei única do Batman, que é não matar, ele chega muito, muito perto de fazê-lo. Ele chega muito perto de ser tomado pela raiva. Não que isso não tenha acontecido nos filmes do Christopher Nolan. Em particular, quem não se esquece de O Cavaleiro das Trevas, no último momento em que o Batman resolve salvar o Coringa. E ali o Coringa percebe que ele é incorruptível. Aqui também você vai ter uma dinâmica muito parecida quando ele é colocado diante da Mulher Gato, da Selina Kyle, que tem uma bússola moral um pouco diferente da dele, embora seja uma bússola também que aponta para algo certo e para algo mais digno, diferentemente dos adversários que eles encontrarão em Gotham City. Outro aspecto interessante é que talvez esse seja o Batman mais detetive da história do cinema. Não sei se, como consequência do próprio fato de estar investigando o Charada, consequentemente você acaba tendo um filme que está sempre investigando as pistas deixadas pelo Charada e tentando ir atrás desse mascarado que está colocando Gotham City em pânico, mas pelo próprio fato de que o Batman se debruça sobre essa tarefa. Ele se debruça sobre a tarefa de tentar investigar. É algo que o cinema do personagem parece haver esquecido em troca, talvez, de um herói de ação.
um herói que estava muito mais interessado mesmo em cenas espetaculares de ação, aqui, sobretudo no filme do Zack Snyder, bem menos até do que o filme do Christopher Nolan. Ele é um cara muito sombrio, ele é um detetive muito talentoso, ainda que jovem, ainda que esteja começando, está apenas no ano 2 de sua carreira como vigilante do crime. E ele é um cara que opera pelas mesmas regras e princípios, embora ele chegue muito perto de quebrá-los. Ele talvez seja o Batman mais raivoso, e essa maquiagem mais emo do Robert Pattinson, com os olhos sujos de preto, com o cabelo caindo sobre o rosto, tenta conferir também uma desumanizada nos únicos traços que ele tentava se aproximar mais da sociedade de Gotham City. Uma boa análise de um filme de super-herói também deve levar em conta uma análise de seus vilões. Eu acho que The Batman faz um bom trabalho em criar um charada que, graças a Deus, é muito distante daquela versão cartunesca criada pelo Jim Carrey, e sim um personagem muito calcado na realidade. O charada, nesta produção, ele lembra muito uma dessas muitas pessoas que ficam vomitando ódio em fóruns de internet, até que começa a agir, até que, criando uma rede de pessoas igualmente raivosas, igualmente odiosas, resolve agir da maneira mais monstruosa possível, tentar enfrentar o mal com o mal. O charada, ele tem até um toque de Jigsaw, de Jogos Mortais, já que ele também cria algumas armadilhas, por assim dizer, para suas vítimas, e se favorece de uma característica que o Paul Dano como ator tem. Ele é capaz de reproduzir muito bem um personagem que já deixou essa consciência há muito tempo. Ele fez isso com Talento e os Suspeitos, e ele faz aqui também em The Batman, a princípio durante muita parte do tempo, utilizando-se apenas da voz, e uma voz alterada digitalmente, e do olhar também. Mas seu charada é não menos do que um cara muito aterrorizante, e o diretor Matt Reeves insiste nessa estreiteza entre o filme e uma produção de terror, trazendo elementos do terror, como no caso dos primeiros 15 minutos da narrativa, não apenas um terror provocado pelo Batman em relação aos criminosos, mas um terror provocado pelo charada em relação ao espectador, que ainda não conhece a dimensão deste personagem e o que ele está disposto a fazer para colocar o seu plano em jogo. E Matt Reeves é um cara humilde. Ele é humilde que ele homenageia o Christopher Nolan em uma das cenas mais clássicas de Cavaleiro das Trevas, tentando recriá-la, mas com algumas modificações, como um vidro que separa herói e vilão. Além disso, ele também revela que ele tem um talento muito interessante para a construção de cenas de ação muito eficientes, já que, enquanto o Christopher Nolan estava muito preocupado em mostrar o espetáculo, e não tem nada de errado nisso, tá, gente? Eu não estou fazendo uma crítica ao Christopher Nolan. Mostrar o espetáculo é revelar o plano aberto, revelar a engenhosidade daquilo tudo que você construiu. É o caso de, por exemplo, mostrar o Coringa explodindo o hospital, que foi explodido na vida real. É mostrar um caminhão virando sobre o próprio eixo. O que aconteceu também foi realizado. O Christopher Nolan gosta dessas cenas mais grandiosas, essas cenas que mostram de fato o ofício, mostram de fato a dedicação que ele teve no filme. Só que o Matt Reeves, eu acho que ele é muito mais fiel aos seus personagens, muito mais leal aos seus personagens. Porque, por exemplo, tem uma cena de perseguição de carro que, em vez do diretor mostrar em um plano geral, que permite que o espectador aprecie o espetáculo da cena, ele coloca a sua câmera muito perto do Pinguim, muito perto do Batman, para que a gente analise não o que está acontecendo, mas a tensão, o nervosismo que existe no rosto dos seus personagens e como eles utilizam isso para a construção de uma dinâmica de reação na cena. Parece que você está muito perto do Batman, você está muito perto do Pinguim, muito mais do que vendo simplesmente carros batendo uns nos outros, carros voando em cima de uns dos outros, como outros filmes de ação já fizeram. Aqui você tem uma presença muito mais intimista. A ação, portanto, ela é atenuada. Os superpoderes do Batman são atenuados. Você ainda tem, por exemplo, o gancho que ele atira para ele se pendurar. Você tem o traje de wingsuit que ele voa, que ele utiliza para mais ou menos voar. Mas o que ele usa, acima de tudo, é a armadura que protege contra tiros e os próprios punhos com que desfere golpes quase fatais de seus adversários.
O Batman se veste de morcego não apenas porque ele quer impor medo nos seus adversários ou porque ele quer atenuar o próprio medo que ele sente. Ele se veste de morcego porque essa é a sua verdadeira personalidade. Ele é uma criatura da noite. Ele é uma criatura que funciona na base da vingança. E essa trajetória de quase 3 horas do filme do Matt Reeves vai nos mostrar que dessa vingança, depois de enxergar a si mesmo no espelho e perceber até onde esse caminho pode levar, pode nascer algo muito bom, uma trajetória de esperança e uma trajetória de heroísmo. O Batman do Matt Reeves é sobre isso. É sobre um homem que, desencantado com a vida, desencantado com a sociedade corrupta, criminosa em que vive, resolve tomar ação com suas próprias mãos, até perceber que estas ações podem inspirar pessoas igualmente ou até piores do que ele, até mais rancorosas e ressentidas do que ele, e aí talvez seja tarde demais. A solução, portanto, é afastar um pouco a vingança, trazer para perto de si a esperança. Parece piegas, mas eu acho que encanta muito vermos que esse Batman do Matt Reeves encontrou na sua inspiração no cinema noir, nessa trajetória desencantada, caracterizada por essa narração em off, por essa fotografia praticamente preto e branco, praticamente desaturada de cores, lavada de cores. Ele consiga ter encontrado uma âncora que permita que esse Batman do Robert Pattinson, muito bem interpretado pelo ator, assim como todo o elenco, está muito competente, o Robert Pattinson consegue encontrar nesse centro emocional algo que diferencie dos outros Batmans, algo que justifique a existência desse filme, e não apenas isso, justifique também a sua duração de quase 3 horas. Baita filme, e talvez chamá-lo de filmaço seja muito pouco. Para Batman eu dou 4,5 estrelas em 5, e o filme estreia nos cinemas nessa quinta-feira, mas já começa tendo pré-estreias a partir de hoje, amanhã também. Então, se você curtiu esse vídeo, não deixe de clicar no coração, não deixe de comentar sua opinião sobre Batman, ou se você está ansioso para assistir ao filme depois desse vídeo, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal, que amanhã eu volto com mais críticas para você.